Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para trazer uma palavra a todos vocês, uma palavra que vem de Deus aos nossos corações. O pastor Rodrigo, ele tem nos orientado e tem incumbido a cada pessoa da nossa igreja para estar trazendo uma palavra em cada dia da semana. Ele fez uma escala e orientou para cada um trazer uma palavra, e hoje é o meu dia. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo, um período complicado, um período de crise. E crise, bom, o que é crise, né? Eu costumo exemplificar crise da seguinte maneira: pensa que você está na sua casa fazendo uma arte e de repente a sua mãe chega e pega você no flagra. Ela não gosta da sua arte que você está fazendo, da sua bagunça. Ela pega o chinelo e fala: eu vou te bater. E aí você, com medo, já começa a querer correr. E aí ela grita: se correr vai ser pior. E aí você para e fala: meu Deus, o que eu faço? Fico e apanho? Ou eu corro e aí acaba sendo pior? Bom, isso é crise. É quando você se depara com uma situação em que você não sabe o que fazer. É quando você se depara numa situação em que você vai falar: e agora? O que eu faço? É exatamente isso que nós estamos vivendo, esse momento de crise. É um momento que nós estamos nos deparando. Puxa, o que eu faço? E agora? Eu fico aqui preso, isolado, por causa dessa doença do coronavírus que está afetando muitas pessoas, está afetando o mundo inteiro. Muitas pessoas morrendo. E aí acabo perdendo meu emprego, acabo perdendo dinheiro, o sustento da minha família. Ou eu saio, continuo ganhando dinheiro, continuo trabalhando para trazer o sustento da minha família, mas acabo sendo infectado e ainda mais podendo infectar outras pessoas. Que decisão difícil. O que fazer nessa hora, não é mesmo? Bom, mas é esse momento de crise. Tem um professor, um professor meu, ele deu aula para mim quando eu estava lá no Instituto Cancion, e ele sempre costumava falar: glória a Deus pelas crises, porque na crise, a crise é um momento de decisão. A crise é um momento que você fala: não, esse lado não dá, esse outro lado também não dá. Mas uma decisão ela precisa ser tomada. E é em cima da sua decisão, nesse momento de crise, que Deus te orientando, te ajudando, guiando os seus passos, você consegue tomar a melhor decisão e Ele sempre te abençoa em tudo que você fizer. Bom, mas eu quero conversar um pouquinho com você porque a verdade é que nós estamos aí em um período de isolamento. Um período em que nós vemos shoppings, bares, restaurantes, parques sendo fechados. E até mesmo as igrejas. Bom, as igrejas, entre aspas, né? Porque igreja somos nós. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali em nosso meio. Ele estará ali em nosso meio. Poxa, Evandro, mas eu estou sozinho, eu não estou com ninguém aqui. Não tem problema. O Senhor, Ele está com você. Cristo, Ele está com você, porque Cristo, Ele mora em você. Então não tem problema, você também não está sozinho. Mas é um período que nós estamos aqui de isolamento. As igrejas, os templos ou os prédios em que nós nos reunimos para congregarmos, esse prédio ele está fechado. Mas a igreja ela continua caminhando, ela continua seguindo em frente, continua seguindo firme, fazendo aquilo que Deus tem nos ordenado, trazer a palavra, trazer um conforto aos nossos corações através da palavra de Deus. E eu queria conversar com vocês nesse período, porque esse período de isolamento é somente uma orientação que os especialistas na área da saúde deram para nós para tentar achatar a curva da pandemia do coronavírus. Então é apenas uma orientação para que nós possamos reduzir o convívio social, para tentar diminuir
a disseminação desse coronavírus. Mas a igreja ela continua, como eu já disse para vocês. E eu quero conversar com vocês, porque nesse período de isolamento, nós não estamos totalmente isolados. Nós temos Cristo no nosso coração, sempre nos ajudando, nos fortalecendo. E eu quero contar uma pequena historinha para vocês sobre isolamento. No século XVII, havia um pastor, o nome dele é John Bunyan. Para quem não conhece, um pastor do século XVII, talvez vocês conheçam um dos livros que ele escreveu. Talvez seja um dos livros que é mais lido no mundo inteiro, porque ele foi traduzido para várias línguas. O nome desse livro é O Peregrino. Talvez você já tenha lido esse livro. Bom, o que conta a história é que esse pastor, o John Bunyan, ele escreveu esse livro O Peregrino no momento que ele estava em isolamento. Ele estava isolado do mundo, estava isolado do convívio social, com as pessoas, com amigos, com a família. Porque ele escreveu esse livro, O Peregrino, num período em que ele estava preso. Ele foi preso porque ele não quis parar de pregar o Evangelho. Então ele foi preso numa prisão inglesa e durante 12 anos ele escreveu o livro O Peregrino e escreveu muitos outros. Se não me falha a memória, ele escreveu cerca de 60 livros nesse período. Então isso nos mostra que o isolamento não nos deixa estagnado, não nos deixa parado. Podemos citar outros também, como por exemplo, John Bunyan escreveu livro quando estava preso. Paulo, ele estava preso, foi quando ele escreveu as suas cartas, que hoje nós vemos aí, faz parte do Novo Testamento. Nós temos também Martinho Lutero, que enquanto ele estava preso lá no castelo de Wartburg, escondido, para não ser morto, ele traduziu a Bíblia para a linguagem do povo em que ele estava convivendo, que eram os alemães. Então ele traduziu a Bíblia para essa língua. Temos também João, o apóstolo João, que estava preso, isolado lá na ilha de Patmos. E lá ele teve visões extraordinárias, que hoje nós conhecemos que é o Apocalipse. Então esses homens de Deus, essa história nos mostra que o isolamento social, ele não é um motivo para nós ficarmos estagnados, ficarmos parados, mas é um momento em que nós podemos nos achegar mais a Deus, perseverar na oração, continuar buscando um pouco mais da santidade, da espiritualidade e continuar pregando o Evangelho. O pastor Rodrigo, ele teve, através de uma visão que ele tem dado para a igreja, sobre nós estarmos vivendo um ano de avivamento. É um ano que nós estamos vivendo na nossa igreja. E avivamento, se a gente for buscar no dicionário, avivamento quer dizer trazer à vida aquele que está morrendo, ou trazer à vida aquele que está morto. Avivamento é isso. E a Bíblia nos diz que Jesus é a vida. Se Jesus é a vida, então significa que avivamento é levar Cristo para aqueles que estão morrendo, ou levar Cristo para aqueles que já morreram. Porque se Jesus é a vida, não importa se a pessoa está morta. Ele traz a vida de volta. Assim como ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro estava morto, mas Jesus trouxe vida para Lázaro novamente. Então, esse período que nós estamos vivendo é um ano de avivamento. Estamos isolados socialmente, fisicamente? Sim, estamos. Mas não é por isso que nós ficaremos parados e que nós não vamos levar Cristo a todas as pessoas. Eu me lembro de alguns fatos que é parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Quando começou a anunciar esse isolamento, alguns pastores, na verdade muitos pastores, eles se mobilizaram e começaram a anunciar para os seus membros, os membros de suas igrejas, falando que a igreja estaria fechada fisicamente, mas que eles estariam fazendo cultos online, trazendo mensagens online, sempre procurando ter um contato com as pessoas de alguma forma. E a tecnologia nos ajuda para isso. E quando foi anunciado esse fechamento das igrejas, algumas pessoas começaram a falar: puxa, o que vai acontecer agora? A igreja fechada, puxa, eu queria tanto ir para a igreja, mas a igreja está fechada. As pessoas começaram a se meio que estar desesperadas: puxa, agora o que nós vamos fazer?
as igrejas estão fechadas, o que nós vamos fazer? Eu quero ir para a igreja. E é mais ou menos parecido com alguns fatos que eu me lembro. 2 fatos que eu me lembro. O primeiro aconteceu quando foi lançado aquele filme sobre Jesus. Aquele filme em que Jesus foi... É utilizado muito hoje para muitas músicas quando fala sobre a cruz de Cristo, não é? E aí nós vemos aquele filme, Jesus sendo machucado, sendo humilhado, cuspiram nele, arrancaram um pedaço da pele dele, colocaram aquela cruz cheia de espinho, apertaram até que saísse sangue. Ele foi pendurado naquela cruz do Calvário. E as pessoas, é engraçado que as pessoas, eu fui assistir esse filme no cinema, e as pessoas elas ficaram assim, assustadas, elas ficaram perplexas com tudo isso que estava acontecendo com Jesus. Tudo aquilo que elas já conheciam, porque a Bíblia estava falando sobre isso. Mas quando viam no filme, as pessoas ficaram meio desesperadas. Puxa, o que será que está acontecendo? Olha só o que fizeram com Jesus. E eu via no cinema as pessoas chorando. As pessoas saíam dos cinemas quando acabava o filme. As pessoas saíam caladas e pensativas. Nossa, o que aconteceu com Jesus? E aí eu pensei comigo, puxa, olha, elas agora perceberam o que aconteceram, né? Viram como foi o sofrimento de Jesus. Agora elas vão buscar um pouquinho mais sobre Jesus, vão querer buscar a Ele. E isso realmente aconteceu. Mas depois de umas 2, 3 semanas, um mês, começou a diminuir essa busca por Jesus. As pessoas não queriam mais. Parece que tudo já voltou ao normal. Aquele sofrimento que eu estava sentindo por ver ele sofrendo daquele jeito, já passou, já está tudo normal, já tá ok, me acostumei. E as pessoas deixaram de ir para a igreja. Outro momento em que eu me lembro que aconteceu uma coisa semelhante foi quando teve o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Quando teve o ataque, é engraçado que teve uma reportagem que existia uma igreja ali próximo das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas caíram, destruíram muitos edifícios que tinham ali próximo, mas tinha uma igreja que estava próximo ali, que ela ficou intacta, não aconteceu nada com aquela igreja. E as pessoas, quando teve esse ataque, as pessoas encheram as igrejas, lotaram as igrejas. Essa igreja em específico, que ficava perto das Torres Gêmeas, ela encheu de tal forma que ficou pessoas do lado de fora, querendo participar do culto. Só que passou o tempo e as pessoas foram deixando. Já aconteceu, já passou, deixa pra lá. E é parecido com o que nós estamos vivendo agora. As igrejas fecharam, né? As igrejas fecharam e as pessoas... Meu Deus, olha só o que está acontecendo no mundo. Puxa, eu preciso ir para a igreja, eu preciso conversar com Cristo, eu preciso de alguma solução. E elas procuram a igreja, querem encontrar uma igreja aberta, mas as igrejas estão fechadas. E aí elas se desesperam. Mas graças a Deus, porque tem um povo que não deixou nada disso ficar parado. Eu vi vários vídeos de pessoas que fizeram culto nas ruas, nas vielas, cada um na porta de sua casa, mas começaram a cantar, começaram a pregar, começaram a falar de Cristo, e as pessoas elas saíam das suas casas e começaram a participar junto. Mas a minha preocupação é quando tudo isso passar, porque essa crise ela vai passar. Quando tudo isso passar, o que as pessoas irão fazer? Vão falar, já passou, tá tudo bem agora, então vamos deixar para lá. Mas o nosso papel como cristão, como filhos de Deus, como representantes do reino, é poder continuar levando Cristo a essas pessoas. É continuar falando de Cristo a essas pessoas. Eu quero incentivar você, filho de Deus, você que é cristão. Não desanime, não pare. Assim como Bunyan ficou preso 12 anos, essa prisão não calou ele. Essa prisão, pelo contrário, esse período de isolamento fez com que ele se achegasse mais a Deus e continuasse pregando. Ele pregou através dos livros que ele escreveu. Então a minha oração, o meu desejo e o meu incentivo a você é que você continue falando de Cristo, continue pregando sobre o Evangelho do Reino. Continue pregando essas pessoas. É um período que nós estamos vivendo de isolamento, mas também um ano de avivamento. Que nós possamos levar Cristo a essas pessoas. Aquele que traz aquele que está morrendo de volta à vida. Aquele que traz aquele que já morreu de volta à vida. E nós somos esses representantes. Nós é que temos que levar Cristo a essas pessoas.
Pode ser que agora elas estejam buscando devido ao momento de desespero. Mas quando tudo isso passar e vai passar, talvez essas pessoas não busquem mais. E aí é nosso papel de continuar pregando, continuar evangelizando, continuar falando de Cristo a essas pessoas. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que todos que estão me vendo, que tenham aí vários John Bunyan, que tem aí vários Paulos, que tem aí vários João, apóstolos João, que esteve na ilha de Patmos, que tenham aí vários Martinho Lutero, continuando pregando o evangelho a todas as pessoas, seja através de um vídeo que possa ser colocado no YouTube, seja simplesmente abrindo a janela e conversar com o seu vizinho e falar: ei, Jesus te ama. Eu não sei qual é a forma, qual é a criatividade que o Espírito Santo vai colocar na sua mente, mas não desista, não pare, continue falando do amor de Deus. Seja você uma luz no fim do túnel que as pessoas estão buscando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você continue lutando pelo Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Até a próxima. Somos a luz do mundo.